No dia 14 de agosto de 1894, uma multidão ansiosa se reuniu em frente ao Museu de História Natural de Oxford. Esta imensa construção gótica recebia o encontro anual da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Mais de 2.000 ingressos foram vendidos. E o museu estava lotado, esperando a palestra do professor Oliver Lodge. Esse nome pode não ser muito conhecido hoje, mas as descobertas que ele fez poderiam tê-lo deixado tão famoso quanto outros grandes pioneiros da eletricidade. Homens como Benjamin Franklin, Alessandro Volta ou ainda o grande Michael Faraday. Inconscientemente, ele deu início a uma série de eventos que revolucionaram o universo vitoriano de latão e linhas telegráficas. Essa palestra marcou o nascimento do mundo elétrico dominado pelo silício e pelas conexões sem fio. Neste programa, descobriremos como a eletricidade conectou o mundo através da radiodifusão e das redes de computadores. E como finalmente aprendemos a desvendar e explorar a eletricidade em nível atômico. Após séculos de experiências com eletricidade, uma nova era de conhecimento começava a surgir. A história da eletricidade. Episódio 3: Revelações e Revoluções. Essas lâmpadas não estão ligadas a nenhuma fonte de energia, e mesmo assim acendem. É o efeito invisível da eletricidade, um efeito que não se limita aos fios que ela percorre. Na metade do século XIX, uma grande teoria foi desenvolvida para explicar como isso acontecia. A teoria diz que, ao redor de toda a carga elétrica, e tem muita eletricidade sobre a minha cabeça, há um campo de força. Estas lâmpadas fluorescentes só acendem porque estão sob o efeito do campo de força daqueles cabos de tensão. A teoria de que a corrente elétrica pode de alguma forma criar um campo de força invisível foi inicialmente proposta por Michael Faraday, mas foi um brilhante jovem escocês chamado James Clerk Maxwell quem comprovou isso. E não com experiência, mas com matemática. Isso era muito diferente da maneira típica do século XIX de entender como o mundo funciona, que era basicamente como um mecanismo físico. Antes de Maxwell, os cientistas construíam máquinas esquisitas ou concebiam experimentos incríveis para criar e medir a eletricidade. Mas Maxwell era diferente. Ele se interessava por números. E sua nova teoria, além de revelar o campo de força invisível da eletricidade, mostrou como manipulá-lo. Essa foi uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos. Maxwell era matemático e dos bons, e via a eletricidade e o magnetismo de um jeito novo. Ele expressou isso em equações matemáticas bem compactas. O mais importante é que essas equações mostram a eletricidade e o magnetismo como coisas interligadas e que acontecem em ondas. Os cálculos de Maxwell mostravam como esses campos podiam ser transformados. Por exemplo, tocando a superfície da água com o dedo. Ao mudar a direção da corrente elétrica, cria-se uma marola, ou onda, nesse campo elétrico e magnético. E a mudança constante da direção da corrente para frente e para trás, como uma corrente alternada,
produz uma série de ondas. Ondas que carregam energia. A matemática de Maxwell mostrava que a alteração das correntes elétricas resultava na emissão constante de grandes ondas de energia às proximidades. Ondas que se propagariam para sempre até serem absorvidas. A matemática de Maxwell era tão avançada e complexa que só algumas pessoas a entendiam na época. E apesar de ainda ser apenas uma teoria, ela inspirou um jovem físico alemão chamado Heinrich Hertz. Hertz decidiu se dedicar à criação de um experimento que comprovasse a existência das ondas de Maxwell. E aqui está. Este é o sistema original de Hertz. E sua beleza está em sua simplicidade. Ele gera uma corrente alternada que percorre estas hastes de metal e uma faísca salta pelo espaço entre estas duas esferas. Então, se Maxwell estivesse certo, essa corrente alternada criaria uma onda eletromagnética invisível que se espalharia no ambiente. Se colocar um fio no caminho da onda, o campo eletromagnético desse fio mudaria, induzindo uma corrente elétrica no fio. Então Hertz construiu este anel de fio, um receptor que ele podia colocar em lugares diferentes da sala para tentar detectar a presença da onda. E para tal, ele deixou um espaço bem pequeno no fio, onde haveria faísca caso houvesse uma corrente no fio. Como a corrente era muito fraca, a faísca era muito sutil. E Hertz passou a maior parte de 1887 em um quarto escuro, olhando fixamente por uma lente para tentar detectar a presença dessa tênue faísca. Mas Hertz não era o único tentando criar as ondas de Maxwell. Na Inglaterra, um jovem professor de física chamado Oliver Lodge estava fascinado pelo tema há anos, mas não tinha tempo para criar experimentos que comprovassem a teoria. Um dia, no início de 1888, ao montar um aparelho de proteção contra raios, ele notou algo diferente. Lodge percebeu que, ao montar o equipamento e enviar uma corrente alternada em torno dos fios, ele via seções brilhantes entre os fios. E com um pequeno ajuste, ele viu essas seções formarem um padrão. O brilho azul e as faíscas elétricas aconteciam em seções distintas, separadas uniformemente pelos fios. Ele percebeu que eram os picos e as depressões de uma onda. Uma onda eletromagnética invisível. Lodge provou que Maxwell estava certo. Finalmente, sem querer, Lodge criou as ondas eletromagnéticas de Maxwell em torno dos fios. A grande pergunta foi respondida. Entusiasmado com sua descoberta, Lodge se preparou para anunciá-la ao mundo no encontro científico anual organizado pela Associação Britânica. Mas antes disso, ele decidiu tirar férias. O momento não podia ser pior, porque na Alemanha, ao mesmo tempo, Heinrich Hertz também testava as teorias de Maxwell. Finalmente, Hertz encontrou o que procurava, uma faísca minúscula. E ao colocar o receptor em lugares diferentes da sala, ele pôde mapear a forma das ondas produzidas pelo sistema. Ele verificou cada cálculo de Maxwell cuidadosamente e os testou de forma experimental. Foi uma façanha da ciência experimental.
Na Grã-Bretanha, enquanto multidões se reuniam para o encontro da Associação Britânica, Oliver Lodge voltava de férias descansado e cheio de expectativa. Lodge pensou que aquele seria seu momento de glória, quando ele anunciaria a descoberta das ondas de Maxwell. Seu grande amigo, o matemático Fitzgerald, fez o discurso de abertura do encontro. E nele, anunciou que Heinrich Hertz havia publicado resultados impressionantes. Ele tinha detectado as ondas de Maxwell viajando no espaço. Apanhamos o raio das mãos de Júpiter e escravizamos todo o éter predominante, disse ele. Bom, imagine como Lodge se sentiu ao ter seu raio roubado. O professor Oliver Lodge perdeu seu momento de glória, derrotado por Heinrich Hertz. O sistema de ondas eletromagnéticas de Hertz, ou ondas de rádio, embora não se soubesse na época, levaria a uma revolução nas comunicações do século seguinte. A teoria de Maxwell mostrou que cargas elétricas podem criar campos de força ao seu redor, e que as ondas se propagam nesses campos como em um lago. E Hertz construiu um dispositivo que podia criar e detectar as ondas que passavam pelo ar. Mas quase imediatamente houve outra revelação na compreensão da eletricidade. Uma revelação que novamente envolveria o professor Oliver Lodge e novamente seu raio seria roubado. A história começa em Oxford, no verão de 1894. Hertz morreu repentinamente naquele ano e Lodge preparou uma palestra comemorativa com uma demonstração que levaria a ideia das ondas a um público maior. Lodge preparou a palestra, pesquisou as melhores ideias para detectar as ondas e pegou aparelhos emprestados de seus amigos. Ele fez grandes avanços na tecnologia projetada para detectar as ondas. Este dispositivo gera uma corrente alternada e uma faísca neste espaço. A corrente alternada emite uma onda eletromagnética, como Maxwell previu, que é captada pelo receptor, acionando uma corrente elétrica muito fraca entre estas duas antenas. Isso foi o que Hertz fez. A contribuição de Lodge aqui foi acrescentar este tubo com limalha de ferro. A corrente fraca passa pela limalha, forçando-a a se aglutinar. Quando isso acontece, um segundo circuito elétrico é fechado e a campainha dispara. Então, se eu aperto o botão deste lado, ele dispara a campainha no receptor. E isso acontece sem ligação entre eles, como mágica. Vamos imaginar a casa cheia, com muitas pessoas na plateia, e de repente elas veem como num passe de mágica, uma campainha tocando. É bem impressionante. Pode não ter sido a apresentação mais emocionante já vista, mas certamente a plateia ficou surpresa. O sistema de Lodge, mostrado assim, deixou de parecer um experimento científico. Na verdade, ele parecia muito com a máquina de telégrafo, que tinha revolucionado a comunicação. Mas sem todos aqueles cabos entre as estações de envio e recebimento. Para os membros mais esclarecidos da plateia, isso significava mais do que provar que o mestre Maxwell estava certo. Era uma nova forma de comunicação revolucionária. Lodge publicou suas anotações sobre como as ondas eletromagnéticas podiam ser enviadas e recebidas usando suas novas técnicas.
Por todo o mundo, inventores, amadores, entusiastas e cientistas leram os relatos de Lodge com avidez e começaram a experimentar as ondas hertzianas. Dois personagens bem diferentes foram inspirados por elas. Ambos trouxeram melhorias ao telégrafo sem fio e ambos são lembrados por sua contribuição à ciência muito mais que Oliver Lodge. O primeiro era Guglielmo Marconi. Marconi era um homem muito inteligente, astuto e muito encantador. Sem dúvida tinha o charme ítalo-irlandês e conseguia usar isso com todo mundo, desde jovens mulheres a cientistas de renome mundial. Marconi não era cientista, mas leu tudo o que podia sobre o trabalho de outras pessoas para conseguir montar seu próprio aparelho de telégrafo sem fio. E talvez por ter crescido em Bolonha, razoavelmente perto da costa italiana, ele tenha percebido logo o potencial da comunicação sem fio para uso marítimo. Então, com apenas 22 anos, ele veio a Londres com sua mãe irlandesa para comercializá-lo. A outra pessoa inspirada pela palestra de Lodge era um professor do President's College em Calcutá, chamado Jagadish Chandra Bose. Apesar da formação em Londres e Cambridge, a indicação de um indiano como cientista em Calcutá foi uma batalha contra o preconceito racial. Dizia-se que indianos não tinham o temperamento necessário para a ciência exata. Bom, Bose estava decidido a provar o contrário. E nestes arquivos podemos ver como ele começou a trabalhar rápido. Esta é a ata do 66º encontro da Associação Britânica em Liverpool, setembro de 1896. E aqui está Bose, o primeiro indiano a se apresentar no encontro da associação, falando sobre seu trabalho e mostrando seu aparelho. Ele construiu e aperfeiçoou o detector descrito por Lodge, porque no clima quente e úmido da Índia, ele percebeu que a limalha metálica no tubo que Lodge usou para detectar as ondas enferrujava e ficava presa. Então Bose teve que construir um detector mais prático usando um fio espiral no lugar. Seu trabalho foi considerado uma sensação. O detector era extremamente confiável e podia funcionar em navios. Então tinha muito potencial para a grande frota naval britânica. A Grã-Bretanha era o centro de uma grande rede de telecomunicações que se estendia por quase todo o mundo. Ela era usada para apoiar uma rede igualmente grande de navios mercantes e de guerra que sustentavam o Império Britânico. Mas Bose, um cientista legítimo, não estava interessado no potencial comercial da comunicação sem fio. Ao contrário de Marconi. Esse era um novo campo de exploração, mas Marconi não era um cientista formado. Então ele via isso de um jeito diferente. E talvez por isso tenha progredido tão rápido. E ele era muito bom em se relacionar com as pessoas necessárias para conseguir realizar seu trabalho. Marconi usou sua influência para chegar ao único lugar com recursos para ajudá-lo. O Correio Britânico era uma instituição muito poderosa. Quando Marconi chegou a Londres em 1896, estes prédios eram recém-construídos e já forneciam serviços postais e telegráficos ao Império. Marconi tinha trazido seu aparelho telegráfico da Itália, afirmando que podia enviar sinais sem fio a distâncias inéditas. O engenheiro-chefe do correio, William Preece, imediatamente viu o potencial da tecnologia. Então Preece ofereceu a Marconi os recursos financeiros e de engenharia do correio. E eles começaram a trabalhar lá em cima, no telhado. A antiga sede do correio ficava bem ali. E entre este telhado e aquele, Marconi e os engenheiros do correio praticavam enviar e receber ondas eletromagnéticas. Os engenheiros ajudaram a melhorar o sistema. Então Preece e Marconi, juntos,
O apresentaram às pessoas influentes do governo e da Marinha. Neste local, Marconi realizou a primeira transmissão pública de sinais sem fio. Mas Preece não sabia que, enquanto ele anunciava orgulhosamente a parceria entre Marconi e o Correio, Marconi fazia planos nos bastidores. Ele solicitou a patente britânica sobre todo o ramo de telegrafia sem fio e planejava abrir sua própria empresa. Quando a patente foi concedida, o mundo desabou na comunidade científica. Aquela patente era em si revolucionária. As patentes só eram concedidas para coisas que não fossem de domínio público. Mas Marconi notoriamente escondeu seu equipamento em uma caixa secreta. Aqui está. Quando a patente foi finalmente concedida, Marconi abriu a caixa com bastante cerimônia. Todo mundo queria ver as invenções que ele guardava. Baterias formando um circuito. Limalha de ferro no tubo para fechar o circuito e disparar a campainha. Nada que não tivessem visto antes. E mesmo assim ele patenteou tudo. A razão de Marconi ser famoso não é por causa da invenção. Ele não inventou o rádio, mas aprimorou e criou um sistema. Lodge não fez isso. E por isso nos lembramos do Marconi e não nos lembramos do Lodge. A comunidade científica ficou empolvorosa. Ali estava um jovem que sabia muito pouco da ciência por trás do equipamento prestes a fazer fortuna com o trabalho deles. Até seu maior defensor, Preece, ficou decepcionado e magoado quando soube que Marconi ia seguir sozinho e abrir sua própria empresa. Lodge e outros cientistas decidiram começar a patentear cada pequeno detalhe e melhoria que fizessem aos seus equipamentos. Esse novo ambiente chocou Bose quando retornou à Grã-Bretanha. Bose escreveu para casa desgostoso com o que viu na Inglaterra. Dinheiro, 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 o tempo todo, que cobiça devastadora. Queria que pudesse ver a loucura por dinheiro do povo daqui. Sua desilusão ao ver aquelas mudanças no país que admirava pela integridade e excelência científicas era evidente. Até que finalmente os amigos dele o convenceram a registrar sua primeira e única patente de um novo tipo de detector de ondas. Foi essa descoberta que levou o mundo a uma revolução ainda maior. Ele havia descoberto o poder dos cristais. Ele substituiu a técnica antiga da limalha de ferro, que era suja, complicada e limitada, e criou uma nova forma de detectar ondas de rádio que se tornou o cerne dessa indústria. A descoberta de Bose era simples, mas significou muito para o mundo moderno. Quando alguns cristais entram em contato com metal para testar sua condutividade, eles podem reagir de maneira estranha e variável. Veja este cristal, por exemplo. Se eu conseguir tocá-lo no lugar exato com a ponta deste fio de metal e depois ligá-lo a uma bateria, ele libera uma corrente bem significativa. Mas se eu inverter as conexões com a bateria e tentar passar a corrente no sentido oposto, a corrente é bem menor. Não é um condutor de eletricidade, e sim um semicondutor, que foi primeiramente utilizado para detectar ondas eletromagnéticas. Quando Bose usou um desses cristais em seu circuito, ao invés de limalha de ferro, ele notou que se tratava de um detector de ondas eletromagnéticas muito mais eficiente. Essa estranha propriedade da junção entre o fio, conhecido como bigode de gato, e o cristal, que permitia a corrente passar mais facilmente em uma direção que em outra, significava que ele podia ser usado para extrair sinais das ondas eletromagnéticas.
Naquela época, ninguém sabia por que certos cristais agiam dessa forma. Mas para cientistas e engenheiros, esse comportamento estranho teve um efeito prático profundo e quase milagroso. Usando cristais como detectores, agora era possível transmitir e detectar o real som na voz humana ou música. Na palestra de Oxford, em 1894, Oliver Lodge abriu uma caixa de Pandora. Como acadêmico, ele não conseguiu prever que as descobertas científicas das quais fazia parte teriam tanto potencial comercial. A única patente que ele conseguiu registrar, o meio de ajustar o receptor para um sinal de rádio em particular, foi comprada dele pela poderosa empresa de Marconi. Talvez a maior revolta de Lodge tenha sido em 1909, quando Marconi recebeu o Prêmio Nobel de Física pela comunicação sem fio. É difícil imaginar ofensa maior ao físico que perdeu por tão pouco para Hertz na descoberta das ondas de rádio, e que então mostrou ao mundo como elas podiam ser enviadas e recebidas. Mas apesar disso, Lodge permaneceu magnânimo, usando a tecnologia de transmissão resultante de seu trabalho para homenagear outros, como ele faz neste filme raro. Hertz fez um grande avanço. Ele descobriu como criar e detectar ondas no espaço, colocando o éter para uso prático, promovendo a transmissão de inteligência de forma a ser aprimorada por muitos outros. Hoje é difícil imaginar um mundo sem transmissão. Imaginar uma época em que as ondas de rádio sequer tinham sido sonhadas. Os engenheiros continuaram a aprimorar e aperfeiçoar nossa habilidade de enviar e receber ondas eletromagnéticas. Mas a descoberta inicial foi essencialmente um triunfo da ciência legítima, de Maxwell, por Hertz, até Lodge. Entretanto, a natureza da eletricidade em si continuou sem explicação. Afinal, o que criava aquelas cargas elétricas e correntes? Embora os cientistas estivessem aprendendo a explorar a eletricidade, eles ainda não sabiam o que era exatamente. Mas isso estava sendo estudado, com experiências que analisavam o fluxo da eletricidade em materiais diferentes. No ano de 1850, um dos maiores experimentalistas da Alemanha e talentoso soprador de vidro, Heinrich Geissler, criou estas belas peças. Geissler tirou a maior parte do ar desses tubos de vidro e então inseriu pequenas quantidades de outros gases. A seguir, ele induziu uma corrente elétrica neles, o que resultou em cores incríveis, e a corrente que passava pelo gás parecia tangível. Apesar de projetados apenas para diversão, pelos 50 anos seguintes, os cientistas veriam os tubos de Geissler como uma chance para estudar o fluxo da eletricidade. A ideia era tirar cada vez mais ar de dentro dos tubos. Era possível a corrente elétrica atravessar o nada? Atravessar o vácuo? Este é um folheoscópio raro do cientista britânico que criou um vácuo bom o suficiente para responder essa pergunta. Seu nome era William Crookes. Crookes criou tubos como este e tirou o máximo de ar que podia para chegar o mais próximo possível do vácuo. Ao passar uma corrente elétrica pelo tubo,
Ele notou um brilho luminoso nas extremidades. Um feixe de luz parecia atravessar o tubo até chegar ao fundo do vidro. Parecia que, enfim, podíamos ver a eletricidade. O feixe de luz ficou conhecido como raio catódico, e este tubo foi o precursor do tubo de raio catódico usado em aparelhos de televisão por décadas. O físico J.J. Thomson descobriu que os feixes eram compostos de partículas minúsculas com carga negativa. E por carregarem eletricidade, foram chamadas de elétrons. Os elétrons só se moviam em uma direção, da placa de metal aquecida para a placa de carga positiva na outra ponta, mostrando o mesmo comportamento dos cristais semicondutores de Bose. Mas enquanto os cristais de Bose eram muito temperamentais e só funcionavam no ponto certo, esses tubos se mostravam mais estáveis. Eles foram chamados de válvulas e logo substituíram os cristais de todos os aparelhos de rádio. Essas descobertas levaram a uma explosão de novas tecnologias. A tecnologia do início do século XX gira em torno de válvulas. A indústria do rádio usava válvulas, as primeiras televisões usavam válvulas, até os primeiros computadores. O mundo da eletrônica foi construído com elas. Após descobrirem como manipular elétrons fluindo no vácuo, os cientistas agora queriam entender como eles fluíam em outros materiais. Mas isso significava entender o que compunha esses materiais: os átomos. Nos primeiros anos do século XX, nós finalmente compreendemos a composição e o comportamento dos átomos. E assim, o que a eletricidade era em escala atômica. Na Universidade de Manchester, a equipe de Ernest Rutherford estudava a estrutura interna do átomo e criava uma imagem para descrever sua aparência. Essa revelação finalmente ajudou a explicar algumas das características mais intrigantes da eletricidade. Em 1913, a imagem do átomo era a de um núcleo central com carga positiva, rodeado por elétrons orbitantes de carga negativa em uma configuração de camadas. Cada uma delas correspondia a um elétron com certa energia. Ao aumentar a energia, um elétron podia ir da camada interna à externa. Mas a energia tinha que ser exata. Caso contrário, o elétron não faria a transição. O aumento era geralmente temporário, e o elétron então voltaria à sua camada original. Ao fazer isso, ele tinha que liberar o excesso de energia, emitindo um fóton. E a energia de cada fóton dependia do comprimento da onda, ou do que vemos, a cor. Compreendendo a estrutura dos átomos, poderíamos explicar os grandes espetáculos de luz da natureza. Assim como nos tubos de Geissler, o tipo de gás que a eletricidade atravessa define sua cor. O raio tem um tom azul por causa do nitrogênio na nossa atmosfera. Mais alto ainda, os gases são diferentes, assim como as cores dos fótons que eles produzem, criando as maravilhosas auroras. Compreender os átomos, como eles se encaixam nos materiais e como os elétrons se comportam, foi fundamental para entender a natureza básica da eletricidade. Esta é a máquina de Wimshurst, usada para gerar carga elétrica. Os elétrons são friccionados nesses discos e iniciam um fluxo de eletricidade pelos braços de metal da máquina.
Os metais conduzem eletricidade porque os elétrons estão mais soltos nos átomos e mais livres para se mexer e criar eletricidade. Já os isolantes não conduzem eletricidade porque os elétrons estão mais conectados aos átomos e não têm liberdade para se mover. O fluxo dos elétrons e da eletricidade através dos materiais foi compreendido. Condutores e isolantes estavam explicados. O mais difícil de entender eram as estranhas propriedades dos semicondutores. O mundo eletrônico atual se baseia nos semicondutores e estagnaria sem eles. Jagadish Chandra Bose chegou perto de entendê-los em 1890. Mas ninguém podia prever a futura importância deles. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, as coisas estavam prestes a mudar. Aqui em Oxford, este laboratório de física recém-construído foi imediatamente concedido à pesquisa de guerra. Os pesquisadores trabalhavam aqui para melhorar o sistema de radar britânico. Este filme é confidencial. A tecnologia dos radares usava ondas eletromagnéticas para detectar a presença inimiga, e com o aumento da precisão, ficou claro que as válvulas não eram suficientes. Então a equipe recorreu à tecnologia antiga. No lugar de válvulas, foram usados cristais semicondutores. Mas não foram usados o mesmo tipo de cristal que Bose usou. Eles usaram silício. Este dispositivo é um receptor de cristal de silício. Ele tem um pequeno espiral de tungstênio que toca a superfície de um pequeno cristal de silício. É incrível como isso foi importante. Era a primeira vez que o silício era usado como semicondutor. Mas para funcionar, ele precisava ser muito puro. E os dois lados envolvidos na guerra investiram muito para purificá-lo. Na verdade, os britânicos tinham dispositivos de silício melhores. Então eles já deviam ter algumas bobinas de silício naquela época, enquanto nós tínhamos acabado de começar em Berlim. Os britânicos tinham semicondutores melhores porque tinham a ajuda de laboratórios dos Estados Unidos, especialmente do famoso Bell Labs. E não demorou muito para que os físicos percebessem que, se semicondutores podiam substituir válvulas em radares, talvez eles pudessem substituí-las em outros aparelhos também, como amplificadores. O simples tubo de vácuo, com sua corrente unilateral de elétrons, foi modificado para produzir um novo dispositivo. Ao colocar uma grade de metal no caminho dos elétrons e aplicar uma pequena tensão, produzia-se uma mudança dramática na intensidade do feixe. Essas válvulas funcionavam como amplificadores, transformando um sinal elétrico fraco em um muito mais forte. Um amplificador é uma coisa relativamente simples. Ele transforma uma corrente pequena em algo maior. Mas pensando bem, ele muda o mundo, porque ao amplificar um sinal, você pode enviá-lo a qualquer distância. Logo que a guerra acabou, o especialista alemão Herbert Martorell e seu colega Heinrich Welker começaram a construir um aparelho semicondutor que funcionasse como amplificador elétrico. E aqui está o primeiro modelo eficaz que Martorell e Welker fizeram. Ali dentro podemos ver o cristal e os fios que se conectam a ele. Se passarmos uma pequena corrente por um dos fios, isso induz uma corrente muito maior no outro, agindo como um amplificador de sinal. Esses pequenos dispositivos podiam substituir válvulas grandes e caras em redes de telefonia de longa distância, rádios e em outros equipamentos que precisassem de um sinal mais forte. Martorell imediatamente percebeu o que tinha criado, mas seus chefes não se interessaram.
Até que um estudo foi publicado em um periódico anunciando uma descoberta do Bell Labs. A equipe de pesquisa deles se deparou com o mesmo efeito e agora anunciava sua invenção para o mundo, que foi batizada de transistor. Eles descobriram em dezembro de 47 e nós no começo de 48. Mas é a vida. Eles descobriram um pouco antes o efeito, mas curiosamente os transistores não eram bons. Embora o dispositivo europeu fosse mais confiável que o modelo experimental do Bell Labs, nenhum deles cumpria sua promessa. Eles funcionavam, mas eram delicados demais. Então a busca por um amplificador de sinais mais forte continuou. E o avanço se deu por acaso. No Bell Labs, o especialista em cristal de silício Russell Wall percebeu que uma das barras de silício tinha uma propriedade muito estranha. Ela parecia criar sua própria tensão. E quando ele tentou medir isso usando um osciloscópio, ele viu que a tensão mudava constantemente. A quantidade de tensão gerada parecia variar de acordo com a luz da sala. Quando ele cobria o cristal, a tensão caía. Mais luz e a tensão subia. Além disso, quando ele ligou um ventilador entre a lâmpada e o cristal, a tensão começou a oscilar, na mesma frequência em que as pás do ventilador produziam sombras sobre o cristal. Um dos colegas de O imediatamente percebeu que a barra tinha uma fenda que formava uma ligação natural. E essa pequena ligação na barra, inicialmente sólida, agia como uma delicada ligação entre a ponta do fio e o cristal na experiência de Bose. Mas aqui, ela era sensível à luz. A barra rachou porque cada lado tinha níveis diferentes de impurezas. Um lado tinha um pouco mais do elemento fósforo e o outro um pouco mais de outra impureza, o boro. E os elétrons pareciam conseguir atravessar do lado do fósforo para o lado do boro, mas não ao contrário. Os fótons da luz brilhando sobre o cristal estavam expulsando os elétrons dos átomos. Mas eram os átomos de impureza que estavam causando isso. O fósforo tem um elétron para ceder. E o boro está disposto a receber outro. Assim, os elétrons fluíam do lado do fósforo para o lado do boro, consequentemente fluindo de forma unilateral pela fenda. O chefe da equipe de semicondutores, William Shockley, viu o potencial dessa ligação unilateral em um cristal. Mas como criar um cristal com duas junções que pudesse ser usado como um amplificador? Outro pesquisador do Bell Labs, Gordon Till, estava estudando uma técnica que permitiria exatamente isso. Ele descobriu uma forma de produzir monocristais com um semicondutor germânio. Neste instituto de pesquisa, são produzidos cristais semicondutores do mesmo jeito que Till fazia no Bell Labs. Mas aqui, eles são muito maiores. No fundo deste tanque está um recipiente com germânio quente derretido, o mais puro possível. Dentro dele estão alguns átomos com a impureza necessária para alterar suas propriedades condutoras. O braço giratório acima tem um cristal semente na ponta, que foi colocado no líquido e que será lentamente erguido. Quando o germânio esfria e endurece, ele vira um cristal comprido abaixo da semente.
ele se torna um único e belo cristal de germânio. Thiel percebeu que, enquanto o cristal se desenvolve, outras impurezas podem ser adicionadas e misturadas. Isso cria um monocristal com camadas finas de impurezas diferentes que resultam em junções no cristal. Este cristal com duas junções era o sonho de Shockley. Aplicar uma corrente pequena na seção média fina permite que uma corrente muito maior passe por toda a estrutura. De um único cristal desses, centenas de blocos menores podiam ser cortados. Cada um com as duas junções que permitiriam controlar o movimento dos elétrons com precisão. Esses dispositivos mínimos e confiáveis podiam ser usados em diferentes equipamentos elétricos. Os equipamentos eletrônicos de hoje não existiriam sem os microcomponentes. E é engraçado, na verdade, porque quanto menores, mais confiáveis. Todos saem ganhando. A equipe do Bell Labs ganhou o prêmio Nobel por sua invenção revolucionária. E a equipe europeia foi esquecida. William Shockley saiu do Bell Labs em 1955 e abriu seu próprio laboratório de semicondutores no interior da Califórnia e contratou os melhores físicos do país. Mas o clima de festa não durou muito, porque era muito difícil trabalhar para Shockley. As pessoas saíam da empresa porque não gostavam de como ele as tratava. O fato de Shockley ser tão insuportável originou o Vale do Silício. Ele deu início a todo esse processo de divisão, crescimento e novas empresas. E tudo começou com Shockley sendo um ser humano tão revoltante. As novas empresas competiam para criar os dispositivos semicondutores mais modernos. Produziram transistores tão pequenos que vários deles podiam ser incorporados a um circuito elétrico impresso em uma única placa de cristal semicondutora. Esses chips minúsculos e confiáveis podiam ser usados em diferentes equipamentos eletrônicos, especialmente em computadores. Começava uma nova era. Hoje, os microchips estão em toda parte. Transformaram quase todos os aspectos da vida moderna, da comunicação ao transporte e entretenimento. Mas, em igual importância, nossos computadores se tornaram tão poderosos que nos ajudam a entender o universo em toda a sua complexidade. Um único microchip como este pode conter quase 4 bilhões de transistores. É incrível como a tecnologia evoluiu em 60 anos. É fácil pensar que com os grandes avanços feitos em compreender e explorar a eletricidade, tenha sobrado pouco para aprender. Mas não é assim. Por exemplo, fazer circuitos cada vez menores implica que uma característica da eletricidade, conhecida por mais de um século, se tornou cada vez mais problemática: a resistência. O chip de computador deve ser constantemente resfriado. Se tirarmos a ventoinha, é isso que acontece. Está disparando. 100, 120, 130 graus. 200 graus e apagou. Apenas alguns segundos e o chip ficou cozido.
Como os elétrons circulam pelo chip, eles não se mexem livremente. Eles batem nos átomos de silício. E a energia perdida pelos elétrons produz calor. Às vezes, isso é útil. Inventores criaram aquecedores elétricos e fornos, e sempre que havia brilho incandescente, nascia uma lâmpada. Mas resistência em aparelhos eletrônicos e linhas de força desperdiça muita energia, e é um grande problema. Acredita-se que a resistência desperdiça até 20% de toda a eletricidade gerada. É um dos maiores problemas dos tempos modernos. E a busca para solucionar o problema da resistência continua. O que entendemos como temperatura é, na verdade, quantos átomos vibram em um material. Se os átomos vibram, então é mais provável que os elétrons circulando batam neles. Então, quanto mais quente o material, maior é a resistência elétrica. E quanto mais frio, menor é a resistência. Mas o que acontece se resfriar muito, perto de zero absoluto? Menos 273 graus centígrados. Bom, a zero absoluto não tem calor nenhum. Então os átomos não se movem. O que acontece então à corrente de eletricidade, aos elétrons? Com um aparelho especial chamado criostato, que resfria perto do zero absoluto, é possível descobrir. Dentro desse criostato, na bobina, tem mercúrio, o famoso metal líquido que é parte de circuitos elétricos. Este equipamento aqui mede a resistência do mercúrio. Mas veja o que acontece quando desço o mercúrio para a parte mais fria do criostato. Aí está. A resistência caiu para zero. O mercúrio, como outras substâncias conhecidas, tem a propriedade de se tornar um supercondutor e não apresentar resistência nenhuma ao fluxo de eletricidade. Mas isso só funciona quando os materiais estão muito frios. Se pudéssemos usar um material supercondutor nas linhas de força e aparelhos eletrônicos, evitaríamos perder nossa preciosa energia elétrica para a resistência. O problema aqui era que os supercondutores tinham que ficar em temperaturas muito baixas. Então, em 1986, fizeram uma descoberta. Em um pequeno laboratório perto de Zurique, Suíça, físicos da IBM acharam condutividade em uma nova classe de materiais que está sendo considerada uma das descobertas científicas mais importantes em décadas. Este é um bloco do mesmo material dos pesquisadores na Suíça. Não parece nada demais. Mas quando o resfriamos com nitrogênio líquido, algo especial acontece. Ele se torna um supercondutor. Como a eletricidade e o magnetismo estão intimamente conectados, isso lhe garante propriedades magnéticas igualmente incríveis. Este ímã está suspenso, levitando sobre o supercondutor. E a boa notícia é que mesmo frio, este material está bem acima de zero absoluto. Estes campos magnéticos são tão fortes que, além de aguentar o peso deste ímã, também devem aguentar o meu peso. Eu vou levitar. É uma sensação muito esquisita. Quando este material foi descoberto em 86, foi uma revolução. Além de ninguém o considerar como supercondutor, ele o era a uma temperatura muito maior do que se achava possível. Estamos muito perto de ter supercondutores à temperatura ambiente.
Ainda não chegamos lá, mas um dia encontraremos um novo material e o usaremos nos equipamentos eletrônicos para construir um mundo melhor, mais barato e sustentável. Os materiais produzidos hoje com essa propriedade funcionam na temperatura do seu freezer. Mas os teóricos não conseguem explicar esses supercondutores. E sem compreender exatamente, os cientistas são muitas vezes guiados, tanto pela sorte quanto pelo conhecimento científico. Recentemente, um laboratório no Japão fez uma festa, na qual eles combinaram os supercondutores com uma variedade de bebidas alcoólicas. Inesperadamente, eles viram que o vinho tinto melhora o desempenho dos supercondutores. A eletricidade agora tem uma nova chance de revolucionar o mundo, se supercondutores a temperatura ambiente forem encontrados. Nossa dependência de energia elétrica só está aumentando. E quando entendermos completamente o funcionamento dos supercondutores, um novo mundo eletrônico surgirá. Ele nos levará a um dos períodos mais marcantes de invenções e descobertas humanas. Um novo conjunto de ferramentas, técnicas e tecnologias vão novamente mudar o mundo. A eletricidade mudou o mundo. Há apenas algumas centenas de anos, ela era uma maravilha misteriosa e mágica. Depois, ela chegou ao laboratório, com uma série de experimentos estranhos e fantásticos. E foi finalmente dominada e utilizada. Ela revolucionou a comunicação, primeiro com os cabos, depois com as ondas, alcançando campos distantes. Ela abastece e ilumina o mundo moderno. Hoje é impossível imaginar a vida sem eletricidade. Ela define nossa era. E estaríamos completamente perdidos sem ela. Mesmo assim, tem mais. Estamos novamente no início de uma era de descobertas, de uma nova revolução. Mas, acima de tudo, tem uma coisa que todos na ciência da eletricidade sabem. Esta história ainda não acabou.